Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer com vocês a cajamanga fermentada. Aqui estão as cajamangas. Esse ano teve muita cajamanga bonita. Olha que enorme. Lindas, né? É uma delícia a cajamanga. É uma fruta interessante. Ela é azeda por fora e doce no centro. Só que ela tem uma semente que é cheia de fiapo, assim. O fiapo da semente vem até aqui, na parte externa aqui, em toda a polpa. Eu já descasquei todas elas. Elas estavam mais verdes do que essas. Não, estava assim, de vez. Vamos pesar nessa balança. Eu sei que o vasilhame pesa 500 gramas. Aqui está 1,2 kg, mais ou menos, 1,184 kg. Vamos pôr água até aqui, que quando eu colocar água, ela vai liberar mais líquido também. É suficiente. 1,7 kg menos 500 do vasilhame vai dar 1,2 kg. Vou calcular o sal sobre 1,2 kg. Vou pôr a água aqui para poder misturar o sal. 2% de 1,2 kg são 24 gramas. Então, vamos medir aqui. Esse aqui é um sal marinho moído. Uma colher de sopa. Essa não é medida padrão. Uma balança dessa que pesa de 1 grama a 5 quilos, ela custa em torno de R$30, mais a remessa. Então não é coisa cara, não é investimento alto. Vale a pena você ter uma na cozinha, do que toda vez que vai fazer um fermentado, fica perdido nas medidas. Eu falo isso porque é muito importante a medida do sal, para que você possa fazer um ótimo fermentado. Aqui nós vamos usar 24 gramas. Agora o sal. Esse sal moído é uma coisa. Agora se você usar um sal mais grosso um pouco, já vai ser outro peso. Então não adianta eu dizer, coloca tantas colheres em 1 litro de água, porque vai depender do sal que você vai usar. Então quando a gente mede, ela tem que ser assim, tá? Raspada. Deve dar 5 gramas. Vamos ver? Aqui é o 0, tá? 5 gramas. Vamos ver. 5 gramas. Esse daqui é a colher de sopa. Deve dar 15 gramas. Agora, sal é esse peso. Agora, açúcar já é outro peso. Vamos ver. 20 gramas. Até agora deu certo. Aqui são 5 gramas. Eu quero 4. Então vamos tirar um pouco. Então 2% de sal vamos diluir aqui. Depois eu preciso fiscalizar se o líquido vai mesmo cobrir aqui, tá bem? Eu quero colocar o mínimo de líquido possível, para não diluir muito o sabor deles. E agora eu vou fechar. Tá vendo que aqui tem água? Bem fechado. Então esse tipo de tampa é para toda a fermentação anaeróbica. A lactofermentação, essa fermentação espontânea que nós fazemos, ela é anaeróbica, então serve aqui. No caso do kefir, tanto de leite e de água, ela também é anaeróbica. Podemos usar uma válvula assim. Mas como são fermentações rápidas, todo dia nós vamos trocar, então não tem necessidade de colocar uma válvula dessa. No caso do chucrute, seria muito interessante um vasilhame assim. Esse daqui, ele vai demorar um pouco. Tanto a laranja fermentada demora de 4 a 5 dias, mesmo nesse calor aqui da nossa cidade. E essa cajamanga também eu acho que vai demorar mais ou menos isso. Vamos ver. Eu quero fermentar até que ela esteja ácida, salgadinha e doce por dentro.
e um pouco assim efervescente que fica gaseificada, fica muito bom. A validade dela não é muito longa. Quando chegar no sabor que você quer, você vai levar para a geladeira e lá vai já sendo consumido. Não faça muito, porque à medida que vai passando os dias, a acidez vai ficando mais forte. Aí vai ficando como os fermentados nossos, né? Que são bem azedinhas. Se não se incomodar assim, então pode fazer a mais. Mas se você deixa fechado, mesmo depois de pronto, na geladeira, bem fechada, ela fica alcoólica. Porque como ela é rica em carboidratos, vai continuar fermentando e vai ficando alcoólica. Então por isso não faça muita quantidade, faça somente para consumir logo. Passou um dia e eu quero mostrar como está a minha fermentação aqui. Olha só, já está começando a fermentação boa aqui. Então eu quero mostrar para vocês. Esta válvula, ela está quase já tocando na água. Então tenho que tirar um pouco do conteúdo, porque não pode tocar aqui na válvula. E em cima das frutas a gente coloca um peso, para que as frutas fiquem totalmente submersas. Eu estou usando esse peso, ele é comprado no exterior, produção dos Estados Unidos. Quando a gente não tem, então, o peso que é feito para essa finalidade, a gente improvisa. Eu improvisei usando um saco plástico, coloquei água, aí tira todo o ar que ficou aqui, deixa sem o ar, tá vendo? Se tiver ar aqui dentro, não dá certo. E agora eu corto bem rente para evitar contaminações com essa ponta. E aí posso colocar aqui em cima. Viu só? E essa fermentação, no início eu falei que o de laranja demora 4 a 5 dias. Mas essa da cajamanga, ele vai bem rápido, eu acho 3 dias eu já vou servir. Por quê? É importante isso. A laranja, ela já vem lavada, lustrada, já tiraram todos os micro-organismos, todos não, quase todos os micro-organismos que existiam na fruta. E também as laranjas nossas, elas têm muitos defensivos agrícolas. Essa cajamanga, ela é do quintal da casa do meu irmão. Não tem nada de veneno nele. Na hora de preparar, eu só lavei embaixo da torneira, lava bem, e daí eu já descasquei e trouxe aqui. Então existe assim bastante presença de lactobacilos, micro-organismos, né, e leveduras que existem na natureza. Por isso então a fermentação começa a acontecer mais rápido. E é normal essa presença de bolhas que aparecem. Tá vendo? É muitas bolhas se formando. É tudo normal. Você não tem essa válvula que eu tenho. Então, como você vai fazer? Vai fazer dessa forma. 2 elásticos e todos os dias vai policiar isso aqui e dar uma agitada na água. Porque a água parada dessa forma é ninho para o mofo, o bolor, ela se instala, tá bem? Mas é bom você providenciar essas válvulas. Essa tampa aqui, ela não é muito boa, que nós tivemos que ajustar. Ela era muito apertada. Aí foi ajustado, tá funcionando, tá ótimo. Eu quero mostrar a cajamanga para você como ficou. Ele ficou fermentando na temperatura ambiente por 3 dias, mais ou menos. E daí eu levei para a geladeira. Aí agora, olha só, ele está mole, bem molinho. Esse ainda não está tanto, né? Esse outro, por exemplo.
ele tem a consistência de um doce. E por dentro ele está gaseificado. Só que não é doce, é salgado, né? E doce por dentro, o sabor doce da própria fruta. Então fica muito interessante, eu gostei muito, só que eu acho que deveria fazer com a fruta mais verde um pouco, porque mesmo assim ainda ficou mole, tá bem? Vale muito a pena fazer isso, e usando frutas um pouco mais verdes. Ficou uma delícia, vale a pena fazer. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Na parte externa aqui, em toda a polpa. Quanto que é? 2%. 24 gramas. Uma balança dessa de precisão que pesa desde 1 grama até 50 gramas. 5 quilos. E essa cajamanga, mas quando a gente não tem, a gente como que fala? Improvisa. Estou muito feliz de anunciar que agora tenho 3 cursos online, disponíveis em vídeos para você assistir quando for mais adequado para você. O primeiro curso é Alimentação Milenar, Fermentados e Probióticos. Este curso contém muitas receitas inéditas em vídeos e o passo a passo de como fazer cada receita. Você aprenderá a teoria sobre como fermentar os vegetais e torná-los probióticos. Quais os probióticos que podemos cultivar em nossa casa? As principais bebidas probióticas, como prepará-la? Ensino toda a teoria necessária para você fermentar com segurança em sua casa. Após este curso, você será capaz de fermentar quase todos os vegetais e não somente as receitas que ensino. O segundo curso é o workshop Incríveis Vinagres Artesanais. São incríveis os benefícios dos vinagres orgânicos para a nossa saúde e estes vinagres são muito caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar esse processo, da fruta ao vinagre. Ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos com a maioria das frutas e até vinagre de arroz. O terceiro curso é Miso, Koji, Shoyu e afins. Este é um curso completo onde você aprende a fazer o Koji, que é o ingrediente mágico, um dos pilares da culinária japonesa. Ensino como fazer a pasta de soja que chamamos de miso, que é o condimento mais saboroso feito com proteína vegetal. Ensino o shoyu, molho de soja, e ensino vários outros produtos derivados do koji, por exemplo, o sake, a mazake, shiokoji e o mais incrível, como replicar os esporos do fungo usado para incubar o arroz. Você poderá produzir o miso artesanal para vender e, se estudar bastante a teoria e praticar bastante, poderá dar aulas também. Clique no link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso, e se te agradar, adquira o curso. Estarei esperando por você.